Olá, pessoal. Dando continuidade às nossas apresentações narradas, na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre escravidão e resistência indígena no Brasil colonial. Muito se fala sobre a escravidão negra, mas é radicalmente importante lembrar que o primeiro grupo social a ser escravizado na América são os nativos da América, né? Vamos falar então um pouco como que se deu essa relação entre nativos da América e europeus no Brasil colonial. A escravidão indígena foi a primeira tentativa da coroa portuguesa de explorar a mão de obra do Brasil. Entretanto, os portugueses encontraram inúmeras dificuldades em capturar indígenas para este fim. Bom, obviamente, né? Os portugueses chegaram no Brasil e chegaram pela costa, né? Eles não tinham dimensão do território brasileiro, né? E os índios, obviamente, que estavam no litoral, à medida que os portugueses chegaram, fugiram para o interior do território nacional, né? Então foi muito difícil no primeiro momento para os portugueses entrar em contato e capturar os índios para explorar a mão de obra, né? Quando os portugueses desembarcaram no Brasil em 1500, buscou-se o primeiro contato com os nativos para conhecer-se melhor a região e suas riquezas. Bom, buscava explorar a mão de obra indígena para um fim específico, que era o ciclo econômico do pau-brasil, que foi o primeiro ciclo econômico no Brasil, né? No qual os índios retiravam as árvores das florestas próximas ao litoral e colocavam-nas nas caravelas portuguesas em troca de espelhos e bugigangas que não tinham valor algum, né, para os portugueses, mas chamavam a atenção dos índios, né? Essa troca de produtos chamava-se escambo, né? Então os portugueses ofereciam determinados produtos, ferramentas, espelhos, tudo que era útil e diferente para os índios, né? Que os índios não possuíam, e em troca pediam o pau-brasil. Bom, então, enquanto Portugal lucrava com o comércio de especiarias das Índias, as novas terras da América serviam de entreposto, de parada das navegações vindas de Portugal, para em seguida continuarem a viagem em direção às Índias. Enquanto isso, o comércio de pau-brasil era mantido. Então, quem voltava das Índias para Lisboa parava em Portugal, abastecia caravelas de pau-brasil e ia para Portugal. No trajeto ao contrário, isso também ocorria. Quem saía de Lisboa passava pelo Brasil, Salvador, São Vicente, Rio de Janeiro, abastecia de pau-brasil e seguia para a Índia. Então é um comércio que vocês podem perceber é transoceânico, né? Que sai lá da Europa e vai parar lá no Oriente. Bom, esse comércio era mantido, esse mercantilismo era mantido, obviamente, porque, de uma certa forma, ao contrário dos espanhóis, que encontraram ouro e muita prata, né, nos primeiros anos de colonização da América, os portugueses não tiveram a mesma sorte. Então, o comércio de pau-brasil gerava algum lucro, mas não o suficiente para a coroa portuguesa. Os colonizadores tentaram aproximar-se dos índios para que estes se tornassem seus aliados e logo depois escravizados. Os índios colaboraram com os portugueses na expulsão de estrangeiros que tentaram invadir o Brasil. No entanto, né, essa aproximação, essa tentativa de escravização dos índios, ela não foi bem sucedida, ela não acontece. Primeiro porque os índios tinham um domínio pleno do território, então
As ações de caça ao índio eram sempre ações muito difíceis, né? Porque você tinha que se embrenhar pelo território nacional, e os portugueses estavam localizados, em sua grande maioria, no litoral, né? Na costa. Então era muito difícil apresar o índio, né? E também porque os índios não conseguiram, de uma certa forma, se adequar totalmente ao sistema de trabalho metódico, né? De um horário fixo, de fazer sempre as mesmas coisas, vamos supor, por exemplo, na lavoura de cana, né? Mas a escravidão indígena de fato não acontece de maneira plena no Brasil por conta, né, da Igreja Católica, que vai, de uma certa forma, desde o início do descobrimento da América, se colocar ao lado da causa indígena contra a escravidão. Né? Então, no mesmo período que a coroa portuguesa decidiu investir na exploração do Brasil, a Companhia de Jesus também participou dessa empreitada e enviou diversos padres para catequizar os habitantes das regiões distantes da América, da Europa. Os padres jesuítas tiveram um papel importante na cristianização dos colonos e na catequização dos índios. O padre José de Anchieta aprendeu a língua tupi-guarani e foi o primeiro a fazer um dicionário sobre ela. Ele se utilizava de poesias e apresentações teatrais para evangelizar os índios. Então, já que a coroa portuguesa aceitava as teses da Igreja Católica e era contra a escravidão indiscriminada, injustificada dos índios, ela, por sua vez, determinou como os índios poderiam ser presos, né? Como os índios poderiam se tornar escravos, que ficou conhecido como Guerra Justa. Então vamos lá, né? Isso é muito importante. Para evitar o conflito entre os colonos e os jesuítas, a coroa portuguesa determinou a Guerra Justa, onde os portugueses só poderiam escravizar os índios que tivessem entrado em conflito com os colonos. Um confronto gratuito, sem provocação dos portugueses. Ou seja, se por um acaso um grupo de portugueses estivesse andando pela floresta e deliberadamente, ou seja, sem ter causado nenhum problema para os índios, eles fossem atacados, esses portugueses podiam revidar e, consequentemente, escravizar aqueles índios. A abolição da escravidão indígena. A coroa portuguesa teve mais prejuízo do que benefício com a escravidão indígena. A fuga para regiões mais distantes, a indisponibilidade para o trabalho intensivo exigiu pela coroa e a presença jesuíta na defesa dos índios fizeram com que os portugueses repensassem formas de mão de obra para a lavoura de cana-de-açúcar. A escravidão africana mostrou-se lucrativa e mais vantajosa do que a indígena. Então, como eu disse para vocês, né? Os índios não conseguiram se adaptar ao trabalho metódico na lavoura, de forma alguma, porque eles tinham uma vida totalmente diferente, né? De uma vida que você consegue compartimentar o tempo em atividades específicas, né? E a rotina do índio ela é totalmente aleatória, né? Ela é diferente da rotina do homem ocidentalizado. Portanto, como os portugueses já tinham inserido a escravidão negra nas ilhas do Atlântico, né? A Ilha da Madeira, Trinidad, eles passaram então a introduzir essa mão de obra lá das Ilhas Atlânticas, vamos por exemplo, Cabo Verde, né? Vieram muitos cabo-verdianos no início da escravidão negra para o Brasil, aqui no Brasil.
Bom, mas a escravidão indígena, foi um capítulo, né, da relação entre portugueses e indígenas no Brasil. Mas é preciso deixar claro que a escravidão em si, ela não era uma instituição que os índios não conheciam. Muito pelo contrário, né? A escravidão entre os índios acontecia logo após uma tribo vencer a outra em um combate. Os derrotados eram transformados em mão de obra escrava, mas o trabalho exigido não se comparava com o que os portugueses esperavam que os índios fizessem. Obviamente, né? Mesmo porque a dimensão do trabalho escravo do índio é totalmente a dimensão do trabalho escravo que o português propunha ao índio. Né? São coisas diferentes. A escravidão entre os índios era o trabalho na tribo. Além disso, havia tribos canibais que comiam a carne dos adversários, pois acreditavam que, dessa forma, teriam as mesmas qualidades daqueles que morreram no combate. Por exemplo, se o inimigo capturado era um bom corredor, suas pernas eram comidas para que a velocidade delas fosse agregada à de quem as comesse. Né? Eram chamados índios antropófagos, tá? Índios Caraíba, da região ali do Mato Grosso. É interessante que esses índios sobreviveram até pelo menos na região ali do Tocantins, Mato Grosso, até o início do século XX, né? Bom, se a gente levar em consideração que até hoje tem índios que ainda não entraram em contato com o homem ocidental, né? Na Amazônia, né? Os índios flecheiros, né? O último, o último antropólogo que tentou contato com eles levou uma flechada e morreu. Então, algumas diferenças, né, pessoal, marcantes entre a escravidão indígena e a escravidão africana, né? O negro africano veio trabalhar como escravo no Brasil para atender aos anseios da coroa portuguesa de iniciar rapidamente a produção açucareira de forma intensiva. Né? A plantation é assim, né, que se pensa, uma fazenda, um engenho específico para produzir um determinado produto, plantation. Como o trabalho escravo vindo da África, sendo vantajoso financeiramente e atraente para os senhores de engenho do Nordeste. O tráfico negreiro intensificou-se para essa região e dessa forma a escravidão indígena foi sendo substituída pela mão de obra negra. É nesse momento também que a gente tem, né, o fim do ciclo econômico do pau-brasil e o início do ciclo econômico da cana-de-açúcar. Né? Então, a gente tem também, se vocês perceberem, a utilização de uma mão de obra diferente em cada uma. Né? No ciclo do pau-brasil, a gente tem a utilização da mão de obra indígena. No ciclo da cana-de-açúcar, a gente vai ter a utilização da mão de obra negra. Bom, agora vamos para alguns comentários sobre as nossas atividades que vocês também podem encontrar no Google Classroom. Bom, como sempre, 4 perguntinhas, né? Vamos lá. Primeira, a língua de que usam por toda a costa carece de 3 letras. Convenha saber. Não se acha nela F, nem L, nem R. Coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. E dessa maneira vivem desordenadamente, sem terem, além disso, conta, nem peso, nem medida. Né? A observação do cronista português Pero de Magalhães Gandavo, em 1576, sobre a ausência das letras F, L e R na língua mencionada, demonstra o que, pessoal? O que demonstra, né, nesse comentário do nosso querido Pero de Magalhães? Bom, demonstra a simplicidade da organização social das tribos brasileiras? É isso que essa frase dele demonstra? Não sei, pode ser, né? Demonstra a dominação portuguesa imposta aos índios no início da colonização? Não. A
frase dele não tem nada a ver com isso. Demonstra a superioridade da sociedade europeia em relação à sociedade indígena? Bom, não sei. Se a gente fazer uma análise interpretativa do que ele quer dizer, né? Ele pode propor uma comparação, sim. Bom, tica aí, né? Propõe o que? Incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses? Sim, né? Muito, porque cada povo tem a sua própria forma de dar nome às coisas, né? E dessa maneira também tem, de uma maneira muito bem clara, a forma de pensar, a forma de desenvolver a sua cultura, né? Bom, a última dificuldade experimentada pelos portugueses no aprendizado da língua nativa. Bom, né, pessoal? A gente tem que fazer sempre uma análise crítica, beleza? Vai pela análise crítica que vai ser simples resolver essa questão. 2. É no característica dos indígenas nativos do Brasil na chegada dos portugueses. O que era característico dos índios, né? A obtenção de recursos baseado na coleta, na caça e na agricultura, pode ser. A existência de apenas um idioma comum a todas as tribos? Não, né? Eram muitas tribos, você tinha diversos idiomas, né? Cada um falava de uma maneira, né? C. A existência de grandes cidades como a dos astecas? Muito pelo contrário, né? Infelizmente, os nossos índios não chegaram ao nível de desenvolvimento arquitetônico dos astecas, dos incas e dos maias, né? Quando os portugueses chegaram aqui, não existia artesanato, os nossos índios não produziam artesanato, né? A ausência de artesanato também não. Bom, pessoal, então aí só pode ser 2, ok? Próximo. Eram povos nativos do Brasil maias e astecas? Não. Tupinambás e guaranis? Talvez. Tupiniquins e apaches? Talvez. Tautecas e incas? Também não. Incas são do Peru, né? Já não é do Brasil. Tautecas são os povos originários do México antes mesmo dos astecas, né? Você tem os tautecas antes dos astecas, beleza? Então aí também só pode ser uma. Tá? Podemos afirmar que a guerra justa foi. Lembra lá do importante, né? Então nem vou comentar essa. Volta lá no slide, importante, está marcado em vermelhinho, pega a resposta, volta e ganha 100% de pontos na nossa atividade. Beleza? Bom, pessoal, é isso por hoje. Até a nossa próxima apresentação narrada. Um abraço, tchau, fui.